Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise aqui da Ford College. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num desafio de engenharia que é, olha, fascinante, construir cofres tokenizados simplesmente inquebráveis lá na rede Solana. A nossa missão aqui, pegar aqueles conceitos famosos do padrão ERC4626, que a gente já conhece tão bem do Ethereum, e mapear tudo isso para o ambiente de altíssimo desempenho da Solana. Ou seja, vamos transformar modelos abstratos de contratos inteligentes numa fundação técnica sólida como uma rocha. Bora lá? Mas calma aí, antes da gente começar a erguer essas novas paredes, a gente precisa dar um passo atrás e conectar isso com a nossa última análise sobre nonces duráveis. Lembra deles? Como é que esses nonces protegem a arquitetura do nosso cofre? Bom, pensem neles como um sistema de segurança super avançado. Eles basicamente impedem que o nosso banco digital transfira fundos por acidente para a conta errada durante, digamos, um soluço da rede. Separando o tempo de vida das transações do estado transitório da blockchain, a gente garante que problemas de comunicação nunca, jamais, resultem na perda de ativos valiosos. Sensacional, né? E aqui está o nosso mapa de hoje. A gente vai passar pela transição da EVM para Solana, entender a metáfora do cofre bancário, fazer o mapeamento do ERC4626 e depois destrinchar os ciclos de depósito e de saque. Para fechar, vamos falar das invariantes e das regras de segurança inegociáveis. Começando então pela nossa seção 1, de EVM para cofre Solana, a nossa transição arquitetônica. Aqui, a chave vira. A mentalidade tem que mudar completamente para quem está programando. A rede Ethereum utiliza um modelo de livro-razão de contrato único, certo? Onde código, dados e saldo ficam meio que embolados no mesmo lugar. Já a Solana opera com um modelo de contas totalmente desacoplado. Isso muda completamente as regras do jogo e exige um jeito totalmente novo de pensar em como armazenar as informações. E aqui a palavra absoluto não está de brincadeira não, tá? Como a rede Solana exige que a gente tenha contas explícitas e totalmente separadas para todos os tipos de dados, não dá mais para simplesmente esconder o saldo e a lógica de um cofre dentro de um mega contrato inteligente. Não rola. Por isso, a conta de estado do cofre vira o nosso registro canônico absoluto. Ela é a nossa fonte única da verdade para todo o ecossistema. Qualquer tipo de validação, leitura de saldo ou auditoria precisa obrigatoriamente bater na porta dessa conta central. Avançando para a seção 2, a metáfora do cofre bancário, o container, o emissor e o livro. Vamos usar essa analogia para não dar dor de cabeça na hora de entender essas diferenças arquitetônicas complexas entre as redes. Essa imagem ilustra brilhantemente como a gente separa as responsabilidades por aqui. De um lado, a gente tem o container de custódia. Imagina literalmente aquele cofre físico, de aço, cheio de barras de ouro e dinheiro em espécie guardados. No mundo da Solana, essa é a conta de tokens SPL que guarda os ativos reais do protocolo. Do outro lado, e totalmente isolado desse cofre de aço, fica o livro de reivindicações. Esse livro representa os resíduos de papel que ficam nas mãos dos clientes, que a gente chama de atas ou contas de token associadas. O grande lance da Solana é esse: o dinheiro vivo e os recibos de papel nunca, em hipótese alguma, se misturam à mesma gaveta. Aí fica aquela pergunta crucial no ar. Afinal, quem possui a chave para abrir essa porta de aço gigantesca? É exatamente aí que entra o Program Derived Address, ou simplesmente PDA. Ele é tipo a assinatura digital inforjável do gerente do banco. E o detalhe impressionante de segurança aqui é que não existe uma chave privada física para ser perdida, roubada ou copiada por alguém mal intencionado fora da rede. É o próprio programa que emite essa autoridade de forma 100% autônoma, garantindo que os ativos só se movimentem se todas as regras rígidas forem seguidas à risca. Agora, na seção 3, vamos ao nosso dicionário de tradução, mapeando o ERC4626 na Solana. Chegou a hora de pegar todos aqueles conceitos consolidados do mundo Ethereum e aprender a falar fluentemente o idioma nativo de alta velocidade da Solana. Essa tabela de mapeamento é literalmente a espinha dorsal de todo esse desenvolvimento. Enquanto no Ethereum a gente meio que só joga os fundos para um contrato, na Solana a engenharia exige mais elegância. A gente precisa coordenar perfeitamente as contas PDA, as ATAs e as chamadas CPIs, que são as invocações de programas cruzados. Então o conceito de Total Assets vira uma conta de custódia SPL autônoma. Fazer um depósito não é só uma transferência cega. A gente precisa de uma chamada CPI atômica grudada com a cunhagem imediata de novas cotas de recibo. E no saque tem uma lei fundamental. As cotas de recibo precisam ser destruídas através de uma queima precisa antes de qualquer transferência de ativos para fora do ambiente de custódia. Pessoal, o princípio de ouro quando a gente fala de engenharia em ambientes paralelos é a atomicidade.
Na Solana, não dá para ficar confiando em ajustar a contabilidade depois, fora da rede. Tudo tem que acontecer de forma atômica. O processo inteiro é empacotado em uma transação só, disparando várias chamadas CPIs simultâneas. Se um único milímetro do processo falhar, a transação inteira reverte. E isso elimina completamente o risco dos nossos ativos ficarem perdidos no limbo da blockchain. Indo para a seção 4, o ciclo de depósito. Como entrar no cofre com segurança. Vamos ver como esse processo atômico tão intrincado roda na prática do nosso banco conceitual. Esse fluxo cronológico, passo a passo, é de uma beleza técnica incrível. O ciclo começa preparando a transação de forma explícita, com todas as atas necessárias, deixando tudo certinho para não ter surpresa. Depois, os limites são validados com um rigor inquestionável. O terceiro passo, que é vital, é a transferência via CPI. É aqui que os ativos reais vão para a custódia sob a proteção de um PDA. Com os fundos salvos lá dentro, a matemática determinística entra em ação pesada para calcular exatamente quantas cotas ou shares aquele depósito compra. Aí rola a segunda chamada CPI para cunhar essas cotas instantaneamente na conta de quem depositou. E o fluxo se encerra atualizando o estado canônico. Chegamos na seção 5, o ciclo de saque, resgatando os certificados on-chain. Esse processo funciona como uma imagem perfeitamente refletida no espelho de tudo que a gente acabou de ver no depósito. Reparem com clareza como as coisas se invertem de um jeito lógico. Depois de toda a preparação e validação de saldos, o foco absoluto recai sobre a queima das shares. E prestem muita atenção, porque essa é a regra de segurança suprema. Os recibos têm que ser literalmente destruídos e queimados antes, repito, antes do ativo atravessar as portas do cofre de volta para o mundo exterior. Imagina se a gente liberasse a grana primeiro. A porta ficaria escancarada para ataques de repetição. Forçando essa queima antecipada, a nossa arquitetura ganha uma barreira intransponível contra gastos duplos. E isso nos leva à nossa sexta e última seção, invariantes e próximos passos. Aquelas regras de segurança inegociáveis. Porque, para a estrutura ser verdadeiramente indestrutível, a aderência a essas leis precisa ser cega, sem exceções. Essas invariantes são que garantem que o barco não vai afundar a longo prazo. Primeiro, sem negociação. Contas de custódia precisam estar sob o controle estrito de PDAs determinísticos. Chaves baseadas em assinaturas de carteiras comuns estão permanentemente banidas de segurar os fundos. Segundo, o agrupamento atômico em CPIs não é só uma recomendação, tá? É uma obrigação irrevogável para prevenir a temida reordenação da rede. Além disso, ter controles pragmáticos como limite de exposição nas fases de lançamento serve como um cinto de segurança essencial enquanto a liquidez ganha robustez. Para amarrar e finalizar nossa jornada arquitetônica, eu deixo uma provocação para ficar na cabeça. Na hora de desenhar a estrutura de estado on-chain, o que deve ser mantido permanentemente em cache e o que deve ser calculado sob demanda? O equilíbrio exato entre uma performance impecável e a segurança matemática se esconde justamente na resposta para essa pergunta. Essa análise foi elaborada com muito cuidado pela equipe da Ford College. Para explorar ainda mais esses modelos, desvendar o layout ideal de contas e acessar um material educacional excepcional focado em Web3, não deixe de visitar forge.college. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.